Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. E agradecemos ao Pai pelo privilégio que nos deu de podermos louvar Teu santo nome. Pedimos agora, Senhor, pela meditação em Tua santa palavra, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, nós estudamos um pouco sobre a ressurreição de Cristo e hoje daremos continuidade. As crianças vão acompanhar aí a minha esposa. O tema da ressurreição de Cristo é um tema muito importante, porque consideramos como a base, da nossa fé. Sem a ressurreição não há salvação, o que nós aprendemos no domingo passado, e precisamos ter bastante convicção com relação a isso. Não podemos ter dúvidas com relação à ressurreição de Cristo e a eficácia da ressurreição dele para a eternidade da nossa alma. A decisão mais importante que um ser humano pode tomar em sua vida é sobre a eternidade, porque é onde nós vamos viver para sempre. Aqui nesse mundo, nós temos muitas decisões importantes a tomar. Todos os dias tomamos decisões importantes. Nós tomamos decisão se vamos levantar ou não vamos levantar da cama, se vamos escovar os dentes ou não vamos escovar, se vamos tomar banho ou se não vamos tomar, se vamos nos alimentar ou não, e assim por diante. Se vamos estudar ou não, trabalhar ou não, e por aí vai. Então, todos os dias nós temos decisões importantes a tomar em nossas vidas. Algumas delas se tornam como se fosse automático, porque se torna rotina. Ao fazermos todos os dias, quando amanhece o dia ali que vamos levantar, algumas coisas nós já fazemos de forma automática, porque virou rotina. Com relação à eternidade da nossa alma, também deveria ser assim. Por quê? Nós vamos viver eternamente. O ser humano, ele não morre. Ele só se muda. Quando nós falamos da morte, fulano de tal morreu. Esse corpo corruptível foi para a sepultura. Mas o ser humano em si, ele não morre. Ele não morreu. Ele só mudou de lugar, de habitação. Ele estava aqui nessa terra e ele foi para um outro lugar continuar a sua vida eterna. E a Bíblia relata, de dois lugares eternos, que é céu e inferno. Existem esses dois lugares. A eternidade. Você pode escolher viver a eternidade com Deus, que geralmente nós chamamos de vida eterna. Crer no Senhor Jesus tem a vida eterna. É viver no céu com Deus. E tem a morte eterna, que é viver eternamente sem Deus, que é viver no inferno. Então, quando o ser humano ele morre, quando esse corpo termina a sua tarefa aqui nesse mundo, a sua estadia por aqui e vai lá para a sepultura, o nosso espírito ele vai para a eternidade. Ou ele vai para o céu, viver a vida eterna, ou ele vai para o inferno viver a morte eterna. E o ser humano, ele tem a capacidade de decidir para onde ele quer ir na eternidade. E ele decide enquanto está vivo. Porque um morto não pode tomar decisão. Então você precisa tomar essa decisão enquanto está vivo. Por isso a importância de estudar sobre a ressurreição de Cristo. Porque sem ressurreição não há salvação. Não há a eternidade da nossa alma. Se nós não ressuscitássemos, então não haveria sentido a vida. Era só viver aqui mesmo, morreu, acabou-se. Era assim que eu acreditava quando era criança, que não conhecia a Bíblia ainda. Eu pensava que a vida era assim, morreu, acabou. E aí eu achava a vida muito sem graça e sem sentido. Qual o sentido? Viver sabendo que um dia você vai morrer e tudo vai acabar. Então a vida para mim ela não tinha sentido, até que eu conheci a Bíblia. Quando eu comecei a
ouvir as Escrituras Sagradas falando sobre o céu, sobre a eternidade, sobre o inferno, salvação. Aí, opa, então tem algo depois da morte, que é muito mais importante do que essa terra, do que a nossa vida aqui nesse mundo. Então, se nós nos preparamos para o dia a dia, fazemos algumas coisas que se tornam tão corriqueiras que vira rotina, com relação à salvação da nossa alma, também deveríamos adotar alguns hábitos, como rotina na nossa vida, né? Ler a Bíblia, orar, ir à igreja. Pelo menos esses 3 hábitos deveriam se tornar rotina na nossa vida, fazer parte do nosso dia a dia. Todos os dias que tiverem programação na igreja, nós deveríamos participar. Todos os dias, ler a Bíblia. Todos os dias, orar. Isso deveria fazer parte já da nossa rotina, para ser automático. E aí nós poderíamos estabelecer na nossa agenda diária um horário específico para isso. Nesse horário eu vou ler a Bíblia, nesse horário eu vou orar. Porque faz parte do nosso alimento espiritual. É a maneira como nós nos alimentamos e aprendemos mais sobre Deus quando nós estamos ali em oração, em leitura da Bíblia, né? Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós é quem falamos com Deus. Então é uma maneira de se comunicar com Deus, né? A leitura e a oração. Assim como você precisa falar todos os dias com alguém, ou familiar, ou algum cliente, né? No comércio, ou na faculdade, não sei, no seu dia a dia, né? Nós precisamos nos comunicar com Deus também diariamente, para aprender sobre Ele e também para colocar diante dele todas as nossas ansiedades, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então precisamos aprender, né, a cada dia alguns hábitos que eu citei já, os 3 hábitos mais importantes na vida de um ser humano, para que vire rotina na nossa vida e assim possamos aprender cada vez mais sobre o Senhor. E assim a eternidade passe a ser uma realidade na nossa vida. A ressurreição passe a ser um evento que estamos esperando como se tivesse marcado na nossa agenda. Quando nós somos convidados, por exemplo, a participar de algum evento, a gente geralmente marca no nosso calendário, né, na agenda, celular, alguma coisa, para ficar lembrando, opa, tal dia eu tenho esse compromisso. Fui convidado para participar desse evento. E a gente fica lembrando, né? A ressurreição também deveria ser assim na nossa vida. Algo tão real e presente que nós deveríamos lembrar diariamente. Opa, a ressurreição vai vir um dia. Quando, eu não sei, né? A única diferença da ressurreição para um outro compromisso desse mundo é que o compromisso desse mundo a gente sabe o dia, né? Porque a gente foi convidado, marca o dia. A ressurreição a gente não sabe. A Bíblia diz, ninguém sabe o dia e nem a hora. A gente só sabe que vai acontecer. Então, você tem que estar preparado na sua agenda, como se a ressurreição fosse acontecer hoje. É ou não é? Hoje. Porque você não sabe o dia. Então pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos. Não se sabe. Mas você tem que se preparar e marcar na sua agenda, como se hoje fosse o dia da ressurreição. Quando nós falamos em se preparar para a ressurreição, nós estamos falando para você se preparar para o arrebatamento. É para a volta do Senhor Jesus Cristo, a vinda dele para vir buscar o seu povo, aqueles que creram nele para a salvação da sua alma. Então você tem que estar pronto e preparado para esse dia. Quando? Todos os dias. Você tem que se preparar. Quando Jesus vier lhe buscar, você está pronto, preparado. Um dos cânticos que nós louvamos ao Senhor hoje diz: o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Então Deus foi preparar lugar. O Senhor Jesus Cristo, lá em João 14, ele diz que foi preparar a morada para os seus discípulos, para todos aqueles que creem nele. Então esse lugar foi preparado para quem está preparado. E quando ele vier, diz que é como um ladrão de noite, né? Ninguém espera. É rápido, é como um estalar de dedo, um piscar de olhos. Ele vai voltar. É certo que ele virá. Então temos que estar preparados para esse momento. E aí
a preparação é por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, na ressurreição dele. Nosso versículo base desses estudos sobre a ressurreição é Romanos 10 e 9, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então tem uma condição, né? Você tem que, com a sua boca, confessar Jesus como Senhor da sua vida. O Senhor é aquele que manda. E no seu coração você tem que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então você tem que crer no senhorio de Cristo e na ressurreição de Cristo para ser salvo. Eu entendo que quando ele diz em teu coração crer na ressurreição de Cristo, é porque tem que ser algo sincero. Não é só da boca para fora. Não é só dizer, então é só crer em Jesus? Tá bom, eu creio. Será que é só isso? E eu entendo que não. Não é só da boca para fora. Porque ele diz em teu coração. É no teu íntimo. Quem é que sabe realmente dessa decisão no seu íntimo, do seu coração para com Deus? Só ele sabe, né? Eu não posso julgar ninguém. Se a pessoa abrir a boca e disser, ei, meu irmão, eu creio no Senhor Jesus, eu creio. Amém, meu irmão, graças a Deus por isso. Eu não conheço o seu coração. Deus é quem conhece. Esse alerta, né, essa observação, por isso que está aí entre vírgulas, é uma observação importante, é que você, eu, cada um de nós individualmente, tem que tomar essa decisão sincera, do nosso interior. Não só da boca para fora, não só por aparência, não só por influência também. Eu digo isso porque uma vez eu fui influenciado a tomar uma decisão por Cristo e cheguei a levantar a mão na igreja e disse que queria aceitar Jesus, mas foi por influência, né, da família da minha namorada na época, né? Eu era descrente, namorava com a menina crente, você já vê como estava tudo errado por aí, né? A menina crente aceitou namorar comigo, eu sendo descrente, e a gente ia para os cultos, e quando era na hora do final do culto, que o pastor fazia o apelo, né? Aí a família toda olhava para mim, né? E eu já sou meio nervoso, começava a suar, e ficava ali, rapaz, esse negócio tá dando certo não, vou ter que me converter, é o jeito, né? E um determinado dia eu levantei a mão, e tomei uma decisão, entre aspas, né? Porque eu não tinha entendido, na verdade, o Evangelho. Fui por influência, por pressão da família, da minha namorada lá da época. Então, assim, a Bíblia traz essa observação. Tem que ser em teu coração. Graças a Deus que mais tarde eu entendi que aquela decisão não tinha sido verdadeira. Tinha sido só da boca para fora. Não tinha sido realmente do coração. E aí, um determinado dia, eu entendi que realmente eu precisava tomar essa decisão no coração, né? No íntimo, de maneira sincera para com Deus, crendo na ressurreição de Cristo e crendo no senhorio de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo ela é necessária para a nossa esperança. Nós vivemos em um mundo muito atribulado, muito perturbado, cheio de incertezas. Nós não sabemos nem o que vai acontecer amanhã. Você sabe? Você pode ter marcado na sua agenda, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Mas ninguém te garante que isso vai acontecer. A nossa vida em si já é uma vida cheia de incertezas. E a ressurreição de Cristo, ela traz uma esperança para as nossas vidas. Olha como é bom você ter esperança em algo que é certo que vai acontecer. Você tem certeza que isso vai acontecer. Por que você tem certeza? Porque não depende de você. Depende de Deus. O evento da ressurreição não depende de nós. Da minha força, da minha capacidade, ou de algo que eu faço ou deixo de fazer. A ressurreição depende única e exclusivamente de Deus. Porque Ele disse que isso vai acontecer um dia e vai acontecer e pronto. Então olha como é bom você confiar num ser todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, aquele que nos criou, que nos fez, e você crer que esse evento vai acontecer.
E se você cumpre os critérios que ele estabelece na sua palavra, você vai participar desse evento. Para habitar com ele eternamente. Olha que maravilha, né? E aí 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, de todos os seres humanos. Então, a ressurreição de Cristo, ela traz essa esperança, que não se limita só a essa vida. A nossa vida não é só aqui. Aqui é só uma passagem, todos vamos passar um dia, vamos morrer, vamos para a sepultura, né? E um dia vamos ressuscitar. Aí vem a alegria, mesmo em meio ao conhecimento da morte. Quando eu era criança, eu aprendi um ditado popular que dizia assim, a única certeza que nós temos na vida é o quê? A morte, né? Isso é um ditado popular bem conhecido. Só que quando eu comecei a estudar a Bíblia, digo, essa não é a única certeza. Nós temos outra certeza na vida, que é a ressurreição. Esse evento ele vai acontecer um dia. E nós estamos esperando esse dia chegar. Devemos viver nessa esperança. A nossa esperança em Cristo, eu creio no Senhor Jesus. Beleza. Quando você morrer, você vai para o céu? Aí eu não sei. É assim que geralmente as pessoas respondem, né? Aí eu não sei, só Deus sabe. Eu quero lhe dizer nessa noite que você não é feliz. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Porque se a sua esperança em Cristo, eu creio em Jesus demais, se limita só a essa vida, ou seja, você não sabe se vai morar no céu com Deus, você é infeliz. Porque a verdadeira felicidade, irmãos, não está nesse mundo. Às vezes você está muito bem nesse mundo. Está tudo dando certo, né? De repente, dá uma coisa errada. Demais que você nem esperava que isso ia acontecer. Você perde um ente querido, você contrai uma doença que é difícil de se largar dela, né? De fugir dela. Ou algum outro problema acontece e por aí vai. Nós não temos a certeza da felicidade nesse mundo, nessa vida. Por isso que ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos mais infelizes de todos os seres humanos. Porque essa vida vai passar, nós não temos nem certeza do que vai acontecer amanhã, nós não temos domínio, controle sobre a nossa saúde, sobre a nossa sanidade mental. Quem tem controle sobre a sua sanidade mental? Quem pode garantir que vai chegar à velhice com a mente sã? Alguém pode? Não pode. Você pode sofrer um acidente, bater a cabeça e ficar bilé, não pode não? Você não tem controle sobre nada. Nós nos iludimos, às vezes, achando que temos controle sobre as coisas. Mas nós não temos. Deus é que está no controle de todas as coisas. Ele pode permitir isso acontecer? Pode. Justamente para provar a nossa incapacidade de fazer as coisas, de decidir as coisas. Por isso que a nossa esperança em Cristo tem que ir além desta vida. Nossa esperança em Cristo deve estar na eternidade, na ressurreição. Você crê em Cristo, por quê? Não, porque Jesus foi um homem que fez muito milagre, né? E aí ele pode me curar das minhas doenças. Está errado. Você está com a sua esperança em Cristo apenas para esta vida. E você é infeliz. Você não tem a verdadeira felicidade. Agora, se a pessoa te perguntar, você crê em Cristo por quê? Por que você acredita em Jesus? Não, eu acredito porque tem algo além desta vida para nós. Ele veio a esse mundo para nos dar a vida eterna. E é essa vida que eu estou esperando. Aí você é feliz. Porque as suas emoções, elas não são tão abaladas com os acontecimentos desse mundo. Não estou dizendo que não vão ser abaladas de forma alguma, porque às vezes acontecem algumas coisas que nos abalam mesmo. Mas não tanto quanto se você tem a esperança além desta vida em Cristo. Se você crê em Cristo só para esse mundo, aí você vai ter muitos problemas. Você não vai encontrar essa verdadeira felicidade. Então,
A ressurreição de Jesus ela é muito necessária para a nossa esperança, para termos essa esperança da ressurreição, da vida eterna, de uma vida realmente sem esses problemas que nós temos nesse mundo. No cântico que cantamos também no início, ele fala sobre isso, que o céu é um lugar onde não vai haver morte, nem choro, nem clamor, nem dor. Só gozo, alegria, paz e luz. Você já pensou em viver em um lugar que não tem doença? O céu é assim. Já pensou em viver em um lugar onde não tem sofrimento? O céu é assim. Um lugar onde não existe morte? O céu é assim. Onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima? O céu é assim. E aí, para que eu tenha a esperança de ir para esse lugar, eu preciso crer na ressurreição de Jesus. Como nós vimos no nosso versículo base, Romanos 10 e 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então você precisa dessa esperança, assim como eu preciso, como todos os seres humanos da face da terra precisam dessa esperança, se é que querem realmente serem felizes um dia, encontrar essa felicidade. Precisa crer na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo também é necessária para a eficácia da pregação na palavra de Deus. 1 Coríntios 15 e 14, ele diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, Paulo está escrevendo para a igreja em Corinto e ele está explicando, olha, se Cristo não ressuscitou, e tinha algumas pessoas ensinando na época lá, deturpando o evangelho, dizendo que não havia ressurreição, E aí Paulo escreve aos Coríntios dizendo: olha, irmãos, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. E a fé de vocês também é vã. Não tem sentido. Nem nós pregarmos e nem vocês creem em nada. Para vocês observarem a importância da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E se ele não tivesse ressuscitado realmente, como alguns até defendem a ideia de que ele não ressuscitou, o corpo dele foi roubado, pelos discípulos. Alguns dizem isso, até hoje se divulga essa história para alguns. Se isso fosse verdade, que Cristo não ressuscitou, então nós estamos trabalhando perdido. Nossa pregação não tem valor e a fé de vocês também não tem valor. Daí você observa o tamanho da importância da ressurreição de Jesus. Mas de fato Cristo ressuscitou, De fato, é realidade a ressurreição de Cristo. Então nós não estamos trabalhando perdido. Nem é vã a nossa pregação e nem é vã a vossa fé. Vocês creem na ressurreição de Cristo e realmente um dia irão ressuscitar para a glória eterna. A ressurreição de Cristo também é necessária para a verdade do Evangelho. Versículo 15 diz, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, o Evangelho fica todo deturpado. Se a pessoa não acreditar na ressurreição, não crer na ressurreição de Cristo, todo o Evangelho ele fica comprometido. Ele por completo. Porque aí nós vamos estar sendo testemunhas de Deus, dizendo que Deus está mentindo, porque ele está dizendo que ressuscitou, mas eu não creio na ressurreição. Mas ele diz na palavra dele que ele ressuscitou a Cristo. E Cristo ressuscitou dos mortos. Então eu estou como se fosse indo desmentindo a Deus. Se eu não acredito na ressurreição, eu estou desmentindo Deus. E aí como é que eu quero salvação se eu não acredito no Deus que salva?
se eu estou dizendo que o Deus que salva está mentindo? Você observa que fica tudo bagunçado? Porque é como se o trem saísse dos trilhos e fica desgovernado. Você perde o controle das suas próprias ideias. Você vê que um versículo desse, como o versículo 15, fica complicado até de entender, né? E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Se você ler esse versículo aqui bem rápido, você já vai entender, foi nada aqui, né? Não entendi nada. Fica meio bagunçado até a compreensão do versículo. Não é? Porque fica um pouco incoerente você dizer que acredita em Deus, que quer ir para o céu, que quer a salvação e não acreditar na ressurreição. Aí fica assim, ó, bagunçado, né? E aí, quando você coloca o trem realmente nos trilhos, aí você entende. Ah, não, peraí. Cristo realmente ressuscitou, Deus falou na sua palavra, então realmente Deus é o Salvador. Tudo que nós estamos fazendo aqui com relação ao Evangelho tem todo sentido e faz todo sentido. E realmente nós vamos encontrar a salvação da nossa alma se nós crermos na ressurreição de Cristo. Aí as coisas começam a se encaixar, né? E serem encaminhadas para a eternidade. A ressurreição de Cristo também prova que Ele era o Filho de Deus. Salmo 2:7 diz o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Será que Deus enviaria seu filho ao mundo para ficar em uma sepultura? Ele diz que Deus enviou seu filho ao mundo, né? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviaria o seu único filho para ficar morto? Quem gosta de raciocínio lógico, né? Como eu, acho muito interessante. Não faz nem sentido, irmãos. Pare para pensar de forma lógica, só raciocinando. Esqueça a Bíblia, né? Seja racional. Rapaz, Deus ama muito o filho dele. Aí ele enviou o filho dele para o mundo para deixar na sepultura? Não faz nem sentido, irmãos. Não tem nem lógica você pensar isso. Não faz nem lógica. Você não precisa nem de Bíblia, né, para entender isso aí. É só raciocinar. Não faz sentido Deus, que ama tanto seu filho, mandar ele para o mundo para ficar morto. Não faz sentido. Então ele ia mandar o filho dele para o mundo, assim como ele mandou. Ia permitir a morte do seu filho para poder jogar sobre ele, né, colocar sobre Cristo todos os nossos pecados. E aí, morte na cruz, mas ele ia triunfar, né, dos mortos, ressuscitar dos mortos, provando o poder dele sobre a morte e assim o poder dele para salvar o ser humano. Aí faz todo sentido. Se você for raciocinar, você vai ver que esse raciocínio, ele faz sentido. Ah, tá certo. Então Deus enviou o filho dele, permitiu a morte, mas ele é o Todo-Poderoso, ele ressuscitou o seu filho e o levou de volta para o seio do Pai. Ah, beleza. Faz mais sentido. Um Deus que ama o seu filho fazer dessa forma. Mas um Deus que ama o seu filho, deixar o filho dele na sepultura, sendo que ele tem poder para ressuscitar o seu filho, não faz sentido. Não tem nem lógica. Então, a ressurreição prova, assim, a filiação de Cristo a Deus, né? Que Cristo é o Filho de Deus. Atos 13:33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, que foi o que nós lemos, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Romanos, capítulo 1, verso 1 até o 6, diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, o Evangelho foi prometido, com respeito a seu Filho, o Senhor Jesus,
o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Então você observa que ele foi designado Filho de Deus com poder. Como é que você prova isso? Esse poder de Jesus para ser designado Filho de Deus. Está explicado, ó. Segundo o Espírito de Santidade, ó, pela ressurreição dos mortos. Então a ressurreição dos mortos trouxe a demonstração desse poder de Cristo, né? Poder sair da sepultura. Você já pensou, um dia você encontrar uma pessoa que você viu sendo sepultado? Qual seria a nossa reação? A gente vai para o lugar dele, né? A gente ia ficar assim tão surpreso, né? E, como assim? Eu vi você na sepultura. Mas eu saí. É um poder que você não tem nem reação, às vezes, de aceitar aquilo, né? Alguns discípulos ficaram dessa forma, quando souberam da notícia que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Não acredito não. Os próprios discípulos que andaram com Cristo, né? Porque é algo assim tão estarrecedor, né? Tão poderoso. A pessoa sair da sepultura, estar morto e voltar à vida. Não pode, né? Mas pode. Deus torna isso possível. Por quê? Porque Ele é poderoso. Ele foi designado Filho de Deus com poder. E aqui é onde Ele prova o poder dEle, a filiação dEle a Deus, né? Que Jesus é o Filho de Deus. Esse poder foi dado a Ele. Toda a autoridade foi dada a Ele, no céu e na terra. E Ele é o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. E como é que isso é provado? Como é que a gente prova que Ele tem o poder? A ressurreição. Se Ele tivesse morto na sepultura, qual o poder dele? Não tinha nenhuma prova. Podia até ser poderoso, mas cá a prova. É um ser que veio a esse mundo, sofreu, foi humilhado, rejeitado, morto numa cruz e está na sepultura. Não prova nenhum poder. A prova do poder de Cristo está na ressurreição. E aí, mais uma vez, né? Sendo enfático e repetitivo mesmo, para ficar gravado na nossa mente, nunca mais sair. A importância da ressurreição. Porque eu entendo o poder de Cristo. Eu entendo a filiação de Cristo, que Ele realmente é o Filho de Deus. E Ele tem poder para nos salvar. Aí Ele diz, ó, por intermédio de quem viemos a receber? Graça. Graça é um favor imerecido. Eu não mereço esse favor de Deus e Ele me dá. Por meio de quem? De Cristo, do Senhor Jesus, ó. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. A saber, quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor daqueles que creram nele. Aí diz, por intermédio de Jesus Cristo, de quem? Esse quem é o Senhor Jesus. Por intermédio de Jesus Cristo, viemos a receber graça. É o favor imerecido. Ou seja, é a salvação da sua alma. Essa é a graça que você recebe por intermédio de Jesus Cristo. É a salvação da sua alma. E Ele só tem esse poder, bem claro agora na nossa mente, né? Por causa da ressurreição. Por isso, a importância da ressurreição, de nós crermos na ressurreição de Cristo. Porque sem a ressurreição, não seria possível nós recebermos essa graça.
mas de fato Cristo ressuscitou. E é possível hoje para nós recebermos essa graça, essa salvação por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus com poder. Ele tem poder para nos salvar, porque Ele teve poder para sair do reino dos mortos, do mundo dos mortos. E nós vamos vê-lo um dia. Lá na eternidade, nos céus, quando nós chegarmos lá, nós vamos vê-lo um dia. Meu irmão, e quem é que pode ir para lá? Todo e qualquer ser humano. Todo e qualquer ser humano. E não é restrito só às pessoas da igreja bíblica, não? Não. Quem pregar isso está mentindo, viu? Quem disser que só é salvo quem é da sua igreja está mentindo. Eu digo logo que eu sou linguarudo mesmo, né? Por quê? Porque a Bíblia diz, ó, porque Deus amou ao mundo. Ou seja, todos os seres humanos da face da terra. Todos os seres humanos da face da terra. Os que já viveram, os que estão vivendo, os que ainda vão viver. Deus amou tanto esses seres humanos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qualquer ser humano pode ter esse acesso à vida eterna, à salvação da sua alma. Você só precisa crer em tudo que nós falamos aqui, né? Ou seja, na ressurreição de Cristo. Aceita Ele como Senhor da sua vida, crê na ressurreição dele, o Senhor Jesus, que é o Filho unigênito de Deus, e você tem a vida eterna, que é a habitação eterna com Deus para todo sempre, por toda a eternidade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina o caminho da salvação. Nos ensina, ó Pai, o senhorio e o poderio de Cristo, comprovada por meio da ressurreição, e assim, ó Pai, deixando tão claro que nós precisamos reconhecer o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas e crer na ressurreição dele dentre os mortos, para assim receber a salvação da alma. Pedimos, ó Pai, que se há alguém aqui nessa noite que não tomou essa decisão ainda, que possa fazer no teu tempo, sem pressões, sem influências, mas por entendimento da obra redentora que o Senhor fez para ele, ou para ela, para essa pessoa, ou essas pessoas que não sei, o Senhor é quem sabe da decisão no coração de cada um. Entregamos, ó Pai, nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor possa nos guiar cada dia nos Teus passos, para que possamos fazer a Tua vontade sempre, para a Tua glória. Pedimos as bênçãos do Senhor, Pai, sobre a semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Nos livra, Senhor Deus, de cairmos nas tentações. Todos os dias somos tentados, porque Satanás está ao nosso derredor, rugindo como um leão, pronto para nos devorar. Mas entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, para que o Senhor possa cuidar de nós, para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Que Deus nos abençoe.